Ontem eu tava andando pra terapia. Sim, faço terapia, é importante fazer terapia. Tava andando pra terapia pensando no quanto eu me julgo por defeitos meus, ou coisas que eu não consigo fazer, ou coisas que eu não tô tão desenvolvida a fazer, ou coisas que eu não aprendi ainda, ou coisas que não funcionam pra mim, hábitos que não funcionam, mas que eu insisto em fazer. Por exemplo, fico dormindo tarde todo dia quando eu queria acordar cedo, e aí durmo tarde, acabo não conseguindo acordar cedo, e eu fico frustrada comigo, e aí eu entro numas de não acredito que eu faço isso, aí eu me culpo no dia seguinte, aí fico me coisando, aí chega no dia seguinte que eu tenho uma nova oportunidade de dormir cedo, eu começo a ver não sei o que no YouTube, começo a fazer... repito esse hábito, de novo, de novo, de novo. E aí eu fico, sinceramente, deveria ser assim, deveria ser assada. Começo a me julgar, ser muito cruel comigo e crítica, de que eu já deveria, de alguma maneira, dormir cedo. Isso deveria vir facilmente pra mim. Essa expectativa, né? Tem coisas que deveriam vir facilmente pra mim. Fica sendo cruel, né? A gente olha pra nossa vida e fala, isso tá legal, ok, mas isso tá uma bosta, não acredito que eu faço isso, não acredito que eu sou assim, não acredito que... Essa crítica. Só que a gente não percebe uma grande coisa, que nós somos o que nós somos porque a gente construiu ser assim. E se em vez da gente se julgar, a gente se olhasse com curiosidade e conseguisse de fora olhar pra gente e falar assim, cara, olha que interessante, eu me construí de tal maneira que é difícil pra eu dormir cedo e consequentemente é difícil pra eu me acordar cedo, porque eu me construí de um jeito. O que será que eu construí que fez ser assim? E o que será que eu posso construir de novo que vai me dar resultados diferentes, o resultado que eu quero, que é acordar cedo? Entende? Porque se eu me construir até aqui, isso quer dizer que eu posso me reconstruir. A construção, ela é um conjunto de coisas. Imagina que na tua vida você passou por várias coisas. Primeiro que você nasceu numa família X, né? Você nasceu de uma mãe X, de um pai X, que por sua vez tiveram mãe X, pai X, sabe, seus avós, seus tataravós, de onde eles vieram. Tudo isso vai trazendo um monte de condicionamento pra você, né? A constelação familiar fala muito disso, inclusive eu acho um assunto super, bem profundo pra te dar insights sobre tudo isso que você já traz, essa construção que já vem, até antes de você nascer, sabe? Existe toda uma construção familiar que tá em você. Então você já nasce com isso, você já nasce com todo esse, vamos dizer, esse material aí, esse carregamento de obra aí. Já nasce, já vem, né? Os tijolinhos pra você se construir. E aí tem o momento de vida que você nasce, o momento de vida dos seus pais, o momento de vida do país. Aí você vai pra escola, e aí você tem amigos que por sua vez estão vivendo momentos de vida específicos e falam certas coisas, e aquilo tudo vai entrando em você. Aí você tem uma professora que de uma certa maneira você tem afinidade, e aquilo entra em você. Aí você tem um primeiro namoradinho, e aí tem toda uma construção, e aquilo entra em você. E aí você lê um livro que mexe muito e aquilo entra em você. Você entende? Aí a vida vai passando. E nessa de viver, a gente vai tentando fazer sentido do mundo, porque o cérebro está sempre tentando fazer sentido de tudo. Toda vez que você olha para uma coisa, existe um movimento do seu cérebro de associação. Tipo, o que isso se assemelha mais do que eu conheço? Então o teu cérebro, toda vez que você está numa situação nova, ele vê aquilo e ele fala... Dentro de todo o meu repertório, de todos os meus arquivos, ao que isso se assemelha mais. Então, por exemplo, uma caneca. Você vê uma caneca, o que é isso? Se você não sabe direito, dependendo da posição, se é uma caneca, se é um bule, se é uma xícara, aí tipo, você vai chegando perto, o cérebro vai passando pelo repertório e fala caneca, caneca. Entende? É assim que você vai aprendendo o mundo. Então, ao longo da vida, você vai fazendo associações. E aí você vê que o teu pai trata a sua mãe de alguma maneira. Aí você fala, pais fazem isso. Mães fazem isso. Aí você vai e tem uma amiga que tem uma outra família. Aí você fala, opa, amigos fazem isso. Aquela outra família faz assim. Então dá pra ser desse jeito, desse jeito. E aí você vai criando todo um arsenal do que é a vida, né? Do que é a vida. E chega num ponto que é onde você tá agora, que tem aí, sei lá, no meu caso são 36 anos
de percepções, de decisões que eu tomei, de votos que eu fiz de acordo com todas as experiências. E aí, dentro dessa somatória, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de ter disciplina de dormir cedo pra acordar cedo, entendeu? Porque eu sou da mãe tal, tem a ver com a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que não dorme cedo. Então eu pego isso dela. Claro, isso quer dizer que eu vou ser assim pra sempre? Não. Eu vou ter que colocar dentro disso um esforço mesmo. Eu vou ter que ter força pra instalar em mim um novo processo de dormir cedo. Então eu vou ter que parar e falar assim, ok, tipo, quer dormir cedo é uma prioridade pra mim porque eu quero acordar cedo? Então eu vou ter que deliberadamente tomar certas atitudes. Desligar meu celular 10 horas da noite. Entrar no quarto 9h30, apagar as luzes, fazer uma meditação pra eu acalmar e relaxar. Eu vou ter que tomar chá de camomila. De repente pegar um óleo essencial de não sei o que vai me ajudar. Então, pra eu conseguir mudar esse hábito que já veio naturalmente, que está naturalmente meu, eu vou ter que implementar uma série de processos que vai me ajudar a me criar uma Fernanda que consegue dormir cedo. Até isso virar um hábito, vai ter que ter força, porque isso aí já é uma construção de muito tempo. Quando a gente olha assim e a gente consegue perceber que seja lá o que eu for, seja lá qual padrão que eu tô vivendo, é porque eu fiz várias conexões ao longo da minha vida que me fizeram acreditar que isso aqui era a melhor maneira. Se eu olho para esse momento com mais generosidade e entendendo que foi uma construção, eu consigo, me perdoar, porque eu não poderia estar num lugar diferente, porque eu fui fazendo tudo que parecia ser a melhor coisa a se fazer no momento, entende? Tem coisas que você internalizou que você nem pensava que poderia ser um problema. Por exemplo, minha mãe sempre dormiu tarde, acordou tarde. Pra ela, isso nunca foi um problema, porque ela tinha trabalho, ela acordava cedo, mas ela gostava de dormir. Ela nunca nem pensou em mudar isso, sabe? E eu internalizei de alguma maneira. E aí eu nunca nem percebi que isso era uma questão até o dia que eu quis começar a acordar mais cedo. Eu comecei a perceber que acordar mais cedo era muito difícil porque eu ia dormir tarde, entende? E aí nesse momento que eu percebo que eu tenho essa nova demanda, não adianta ficar me culpando porque eu sou uma pessoa que não consegue dormir cedo naturalmente. Porque me culpar, apontar dedo pra mim mesma e ficar sendo agressiva e cruel comigo mesma, super crítica, isso tudo não vai me dar a energia o suficiente que eu vou precisar para colocar em prática atitudes que vão me fazer adotar uma nova rotina de dormir cedo. A chance de eu conseguir me reconstruir é muito menor, porque eu já tô num estado de julgamento, de crítica, de apontar o dedo. Então é necessário essa mudança de perspectiva. Sair do julgamento, eu não deveria ser assim, eu não deveria fazer assim, eu já deveria saber o que eu quero da vida, eu já deveria saber expressar as minhas emoções. Você não deveria. Se você não sabe, é porque você não conseguiu aprender ainda, entendeu? E não tem nada de errado em você não ter conseguido aprender ainda. É só um feedback. Olha pra isso. Toda a tua vida agora, todos os hábitos que você tem não funcionam mais pra você, é só um feedback de como você anda vendo a vida, de que isso levou você pra esse caminho, entende? É um feedback, é informação. Tipo, você olha e fala, nossa, que interessante, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de dormir cedo pra acordar cedo. Assim, essa coisa da minha mãe é uma coisa que me vem na cabeça, mas você entende? Deve ter até mais coisa envolvida. E eu não acho que você sempre precisa entender o porquê que você tem tanta dificuldade de dormir cedo. E, gente, tô falando esse exemplo, mas aí você pode colocar dificuldade de se esforçar pra estudar, pra ter um emprego melhor, dificuldade de comer bem, se alimentar bem, fazer exercício pra você ter mais saúde, mais vitalidade, dificuldade de expressar suas emoções, de falar não, dificuldade de botar seus limites, dificuldades em geral, de aprender uma língua. Tudo isso é um feedback de que existe alguma maneira que você vê a vida que fez com que te levasse para essas dificuldades. E o grande tchan dessa história não é nem descobrir de onde veio, é saber que você pode se reconstruir e que você vai precisar dessa força para colocar novos hábitos, novas ações que vão te levar para resultados diferentes. Você vai precisar dessa energia. E lembrar que essa energia vai vir muito mais abundância se você estiver dentro de um espaço acolhedor. Se você estiver se acolhendo, se você estiver se abrindo, se você estiver mais curiosa sobre você mesmo e menos crítica com você mesmo. Eu acho que é muito fácil cair nesse espaço de se criticar e se botar para baixo e de ficar frustrada, e de ficar chateada. Eu às vezes me vejo chateada, triste de que eu não consegui certas coisas, eu não consegui ser de um jeito diferente. Olha que doideira, né? Eu fico triste comigo mesma. Sendo que, se eu estou tendo dificuldade de dormir cedo, é
Porque eu me habituei, eu me construí uma pessoa que tem essa dificuldade, eu posso me reconstruir, sabe? Você tem essa capacidade, você tem a capacidade de se reconstruir. Mas para isso você vai precisar pegar todos os seus pecinhos, desconstruir algumas coisas, duvidar de algumas das verdades absolutas que você anda carregando da vida aí. Tipo, homem não presta, dinheiro não nasce em árvore, só fica rico no Brasil quem é ladrão, né, ou desonesto. Todos os homens estão ou casados ou são gays, mas tem várias outras que a gente vai construindo, né? Aí tem mulheres que não acreditam em outras mulheres, né? Mulheres são muito competitivas, ou não dá pra confiar em mulher. Enfim, até mesmo vai pro seu lado pessoal, né? Eu não sou capaz de fazer isso ou aquilo, eu não sou... E a gente vai vivendo dentro dessas verdades, e acontece que essas verdades que você vai carregando, que você foi acumulando ao longo da vida, elas vão determinando a sua realidade, entende? Porque se eu acredito, eu vou dar um exemplo que rolou dentro do programa Despertar. Uma aluna minha um dia me mandou uma mensagem falando: Fê, tô fazendo esse processo de autoconhecimento e eu percebi que eu tenho muita dificuldade de arranjar um namorado porque o meu pai era muito violento com a minha mãe e a minha mãe era submissa. E eu me jurei que eu nunca ia ser submissa. Só que de uma maneira ou de outra eu tô achando que estar num relacionamento significa que eu vou ter que ser submissa. Então eu não tô chegando perto de relacionamento. Por isso que nunca dá certo com ninguém. Porque ela tinha feito e ela descobriu isso na sessão de crenças limitantes. A gente faz esse processo de questionar as verdades, de olhar, identificar em primeiro lugar, porque às vezes é difícil de identificar. Porque elas são verdades, né? Você não questiona as suas verdades. É verdade, né? Só que vai ficando lá atrás no seu inconsciente, sabe? E aquilo tá operando na tua vida, mas não tá sacando, você não tá percebendo. Aí nessa sessão a gente faz esse processo de trazer luz, trazer pra superfície pra gente conseguir olhar pra isso e remodelar essa crença, né? E nesse momento ela teve essa perspectiva de tipo, cara, eu tô associando relacionamento com ser submissa. E se eu tô associando, tá no relacionamento com ser submissa e eu não quero ser submissa, é muito mais seguro eu não ter relacionamento, porque aí eu não corro esse risco, né? Mas você vê isso tudo, o problema disso tudo não é nem o pai e a mãe que tinham esse modelo, porque isso é o que é, né? Mas é essa ponte que ela fez de casamento significa submissão. Então, quando eu questiono as minhas verdades, eu falo, opa, será que isso é verdade? Todo casamento é submissão? E eu começo a ver que nem sempre é assim, eu consigo então me abrir para a possibilidade de criar uma realidade diferente. Porque se eu não percebo que eu tenho essa verdade que tá moldando, é como se fosse se você estivesse usando um óculos escuro. Quando você usa óculos escuro, não fica tudo mais escuro? Se você usa um óculos tipo aqueles de brincadeira cor-de-rosa, não fica tudo cor-de-rosa? Então você tá com essa lente do casamento e submissão. Então você vê um cara instantaneamente, você não tá nem pensando nisso, mas instantaneamente tem, pô, isso aqui não pode ficar sério porque senão vai me dar problemas, entende? E aí isso vai moldando a sua realidade, mas quando eu enxergo, quando eu trago luz pra isso, quando eu percebo, e por isso que o autoconhecimento é tão importante, eu começo a falar, olha, que curioso, eu associei uma coisa com a outra. Não é uma surpresa que eu estou tendo esse comportamento. Então, agora que eu já enxerguei isso, eu vou para um outro lado que é, tá, e o que eu quero construir, então? Eu quero construir uma Fernanda que dorme cedo e acorda cedo. Tipo, isso é muito importante para mim. Eu gosto de acordar cedo, sabe? Eu gosto do silêncio da manhã, do sol chegando. Mas, ultimamente, te confesso, tá muito difícil, porque eu fico até tarde no computador, trabalhando, né? E daí eu me relembrei disso e eu falei, cara, eu posso me reconstruir. Eu não sou fixa, eu não sou pré-definida, eu não tô dentro de uma caixa. Se eu tô em qualquer caixa, porque eu fui lá, entrei na caixa, sentei na caixa, deitei na caixa, botei um travesseiro na caixa e deixei aquela caixa ser confortável. Eu posso sair dessa caixa. Você não está numa caixa, você não é fixa, você pode se reconstruir. Então, para concluir essa ideia troque o julgamento por curiosidade. Olha para o que não tá funcionando na tua vida, em vez de se criticar, de se julgar, de ser cruel com você mesma, fala, cara, que curioso, né? Que eu acredito em certas coisas que pode ser não estejam nem claras para mim, que me fazem com que eu tenha esse padrão. Mas se eu tenho esse padrão, isso quer dizer que eu posso criar novos. E procura maneiras de criar esses novos padrões. E eu recomendo assim, cara, vai fazer processo de autoconhecimento. Pode ser terapia, pode ser o programa, tem programas como o programa Despertar, que são programas de autoconhecimento para
você se reconectar com a sua essência, pra você ter mais autoconfiança. Podem ser terapias tipo constelação familiar, que trabalha com essa coisa da ancestralidade. Pode ser coisas mais energéticas, tipo reiki, teta healing. Seja o que for, o importante é você ir sempre coletando informações sobre você. Você é o seu material bruto. Pensa só, o que tá em comum em todos os seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus hábitos, nas suas rotinas? Tem uma coisa sempre em comum, que é você. Você vai estar em qualquer situação da tua vida. Então faz super sentido que você seja o seu maior objeto de estudo, entende? Às vezes a gente tá tão focado, assim, né, no mundo profissional, né? Até nesse papo de propósito tem muito isso, assim. Preciso estudar alguma coisa que seja o meu propósito. Cara, o propósito da tua vida é você se conhecer cada vez mais. É você entender os seus padrões e você ir se dando a liberdade de ser fluida, sabe? De sair desse estado fixo. Tipo, é assim que eu estou fadada, isso pra sempre. Não tá, você não tá. Você tem a chance, você tem a capacidade de identificar o que não tá funcionando e falar, ok, isso não tá funcionando, eu vou criar alguma coisa nova pra mim. Eu vou estabelecer novos hábitos, de passinho em passinho eu vou construir a eu que eu quero ser. Esse é o caminho. Esse é o caminho que eu tô seguindo. Vem comigo. Aí você fecha e bota o quadrinho final, então. Eu quero que ele Não.